Você já se perguntou qual é o gigante que está te pedindo de viver as coisas novas de Deus? Bom, era esse gigante que ele estava me pedindo de viver as coisas que eu vivo hoje com Deus. Em meio à minha trajetória, eu tinha muito medo de orar dentro da minha igreja. Que eu não sei a igreja de vocês, mas a minha igreja ela tem um momento de oração. E aí fica a oração para a irmandade orar, né? Qualquer pessoa pode orar. Então, Deus já tinha me dado a vontade muito de orar. Só que eu tinha muito medo, sabe? Aí eu ficava assim, mas eu não consigo orar, eu não consigo ter uma oração perfeita, porque a metade que orava lá tinha uma oração assim impecável. Então aqui, não, Senhor, eu não consigo, eu não sei orar como a Irmandade ora. E eu fiquei aquilo, né? E nisso eu fui em um culto e lá Deus fez eu sentir, porque faz tempo Deus tinha fazido eu sentir para eu fazer a oração. Só que nesse dia específico, ele pediu para eu orar. Só que é o quê? Na hora que eu me ajoelhei, eu fiquei assim, sabe, aquelas correntes, era como se aquelas correntes tivessem, era me prendendo, assim, como se eu não conseguisse falar, eu não, sabe, Deus estava me dando, achei que estava aqui, mas eu não conseguia, não saía a minha voz, e a minha boca, ela não abria em nenhum momento, sabe, eu queria, e eu comecei a ter aquela crise de ansiedade, porque eu queria orar, mas eu não conseguia, era uma pressão assim tão grande, que aí no final eu não conseguia orar. Aí ali o culto, ele já acabou ali pra mim. Eu disse, não, eu quero ir embora agora, porque ainda tinha hinos, né, e ainda tinha a palavra. Só que pra mim o culto, ele tinha acabado bem ali mesmo. Eu não queria mais saber de nada, não queria mais saber de hino, não queria saber mais de palavra, eu só queria ir embora. Só que aí nisso eu fiquei, né, o resto todinho esperando. Sabe aquela tristeza, com vontade de sair dali, com vontade de sumir assim, porque eu não tinha orado. E lá veio assim um turbilhão de pensamentos assim na minha cabeça. E eu comecei, não, Deus, mas como é que toda vez que eu oro, toda vez que eu te peço, o Senhor me dá, o Senhor atende as minhas orações. E quando é o Senhor que me pede uma simples oração, eu não faço. Senhor, eu sou inútil. Senhor, eu não mereço estar diante da tua presença. Eu não mereço diante de estar te pedindo. Eu não mereço nada. Aí eu comecei a me culpar. Comecei a me culpar o culto todinho. Aí nisso acabou o culto, né? Eu vim pra casa. Quando cheguei aqui, horrores de choro. Eu comecei a chorar tanto. E esse processo, esse dia no caso, eu tava fazendo em jejum. Eu ia passar a semana todinha fazendo em jejum. E aí nisso eu falei assim, Senhor, eu não vou fazer jejum, porque eu não mereço estar contigo. Eu não mereço nem falar contigo em oração, eu não mereço, Senhor. Porque o Senhor manda eu fazer uma coisa, eu não consigo. Sempre é assim. Sempre é desse jeito. O Senhor me manda fazer uma coisa, eu não consigo. Mas quando eu te peço, o Senhor faz assim. Aí eu comecei a me culpar, comecei a chorar horrores. E aí nisso eu dormi, né? Amanheceu outro dia. Eu com aquela tristeza. Sabe uma tristeza assim que parece que você pegou uma pancada assim no coração? É tipo isso. Eu tava com uma tristeza, com aquela decepção comigo mesma. E aí nisso, chegando assim a parte de à tarde, que é quase o horário que eu faço o jejum, apareceu um vídeo, né? Eu fui ver o YouTube e aí apareceu um vídeo lá. Os medos que o inimigo usa para te pedir de viver o novo de Deus. Só que nisso eu apertei, mas eu nem achava ele de falar comigo, né? Porque eu sempre assisti esse tipo de vídeo, né? E aí eu apertei lá. De começo não falou nada comigo. Mas quando eu assim, no meio lá do final, começou a falar muito comigo. Falar muito comigo. E lá tava falando todos os medos que ele te coloca. E um medo que essa mulher citou, né, no vídeo, era a vergonha. Que a vergonha também ela te impede de viver os novos de Deus. E aí ela começou a explicar, ela colocou até um exercício, né, que ela mandou a gente pegar uma folha e anotar todos os medos e a gente colocar uma tinta vermelha que era para representar o sangue de Jesus. Aí eu quis fazer esse exercício, mas eu não quis fazer num papel, então eu falei assim, não, eu vou fazer isso em oração. Aquele vídeo me deu uma coragem, me deu uma força assim, que eu fiquei assim, nossa, os pensamentos que eu tava pensando não era meu, mas era do diabo.
Porque eu achava que aqueles pensamentos eram meus, que eu tava me culpando mesmo, mas na verdade era o adversário que tava me culpando. Era ele que tava colocando aqueles turbilhões de pensamentos falando que eu não merecia estar na presença de Deus. E aí eu vi quando é ele que fala e quando é Deus que fala. Eu comecei a perceber, nossa, então isso não é culpa minha. Eu ajoelhei com aquela comunhão, com aquela força ali de Deus. E eu falei assim, Senhor, até hoje eu fui escrava do adversário. Até hoje eu fiz o que ele me mandava eu fazer. Até hoje eu deixei ele mandar na minha vida. Mas a partir de hoje eu não sou mais escrava dele. A partir de hoje eu sou filha do Senhor. E a partir de hoje ele não manda mais em mim, mas é eu que mando nele. E eu comecei a repreender o adversário da minha vida, todos os medos. Eu repreendi a vergonha, eu repreendi a incapacidade, porque a incapacidade também faz com que nós deixemos de viver as coisas de Deus. Eu repreendi todos os meus medos, sabe? E aí eu falei assim, em nome de Jesus eu repreendo todos esses medos, sabe? Eu comecei a tirar, tava na comunhão assim boa, eu comecei a tirar todos os medos ali de mim. E aí esse momento que eu tava falando, eu comecei a falar em línguas, sendo que acho que faz uns 2 meses antes, né, que eu tinha fazido uns propósitos pra Deus me dar o dom de línguas. E nisso, Deus nunca tinha me dado ainda, né? Aí, nesse dia, eu comecei a falar em línguas. E aí, nisso, eu fiquei, acho que quase 2 horas falando lá em línguas, com a comunhão grande. E aí, esse dia, era dia de culto. Aí, o que eu fui? Eu falei assim, não, hoje eu vou orar dentro da igreja. Aí, eu fui pro culto. Aí, quando chegou a parte, a oração, na hora que eu me ajoelhei no Espírito Santo, ele me visitou tão grande que na hora que eu me ajoelhei, eu já comecei a orar. E sabe aquela oração, assim, grande que, sabe, eu falei coisas que eu nem sabia o que era aquilo, mas eu falei coisas. Mas não era pela minha carne, isso eu sei, era pelo Espírito Santo. E aí eu comecei a ficar assim, a me tremendo, mas não era pelo nervoso, mas é porque Deus estava me visitando ali. E aí eu acabei a oração, sabe, aquele alívio que eu fiquei assim alegre, nossa, eu consegui orar. E aí, depois que eu parei de ficar presa à oração, né, Deus fez eu orar todos os cultos. Eu até ficava às vezes, Deus, mas como assim eu ficar orando todos os cultos? Tipo, deixa a Irmandade orar. E aí eu comprei um livro e lá tava falando assim, os dons que Deus te dá, ele não é em vão, ele é para ser usado. E praticamente respondeu assim, bem na minha cara. Eu falei, tá bom, então toda vez no culto eu vou orar. E aí, nisso, fora que quando eu acabei de ficar presa nisso, eu comecei a falar mais em línguas. Eu comecei a orar a cabeça diante das pessoas, porque eu tinha muito essa vontade, sabe? De Deus mandar eu orar para uma pessoa. E a hora que eu orar, era ser assim, liberta. Eu tinha muita vontade de fazer isso, né? E aí Deus me deu também isso, né? Deus fez eu orar diante das cabeças das pessoas. Ela estava em uma prova, em uma aflição. Aí Deus pedia para eu orar e ela ficava liberta. Fora que eu comecei a fazer um exercíciozinho também, que é um papel, a gente corta um papel e a gente bota o nome das pessoas que a gente quer, né? E aí eu coloquei. Aí quando a gente for usar o papel, a gente fecha o olho e escolhe o papel com o olho fechado. Aí nisso que a gente escolhe o papel, a gente não vê o nome da pessoa, a gente continua com o olho fechado e começa a orar por ela sem saber que é a pessoa. Tipo, você não vê a pessoa que você tá orando, você só ora. Só que eu achava, e meu disse que eu tava ficando louca, né? Porque não tem nem lógica isso. Mas enfim, eu fiz. Aí eu comecei a fazer. Aí eu vi que Deus, através de uma carta, Deus começou a falar com muita gente. As pessoas que eu coloquei o nome, Deus me dava, tipo assim, ele me dava oração assim na minha boca que eu nem sabia. Eu nem sabia que essas pessoas estavam passando por isso. Eu nunca imaginei. São pessoas assim próximas de mim que eu nunca imaginei que estaria passando por isso. E Deus me dava na minha boca em oração tudo que essa pessoa estava fazendo. Aí o que eu fazia? Eu orava, ainda escrevia, né? Tipo uns conselhos, né? E aí nisso eu ficava assim, Senhor, me fala o que eu devo falar para essa pessoa. Aí ficava assim na minha mente, sabe? Eu não sei explicar, porque é uma coisa assim que eu, assim, um momento, eu também achei que eu tava ficando doida. Só que é muito real, gente. Eu recomendo muitas vezes fazer.
E aí eu comecei assim, a escrever. E aí, tipo, era como se todas as palavras, ela estivesse assim na minha mente, sabe? Era como se eu estivesse vendo todas as palavras assim na minha mente. Aí eu começava a escrever. Aí Deus, ele mandava, eu mandava pra pessoa, aí eu mandava, aí ela falava assim, nossa, eu tava passando por isso mesmo. Me dava assim um alívio, né? Não porque a pessoa tava passando por isso, né? Lógico que não. Mas porque Deus estava me usando, porque eu tenho muito medo de, às vezes, eu fazer isso e ser pela carne, sabe? Eu sempre peço o Espírito Santo para que ele me visite e para que fale com aquela pessoa. E aí, nisso, depois disso, Deus me fez orar todos os cultos. Deus fez uma obra tão grande assim dentro do meu coração, sabe? Eu comecei a ter mais fé, eu comecei a ter mais esperança, eu comecei a ter mais confiança e eu comecei também a fazer vídeo aqui no canal, porque eu também tinha muita vontade de fazer vídeo aqui no canal, mas eu tinha muito vergonha, tinha muito medo. Mas o Senhor me deu a coragem de fazer vídeo aqui no canal, sabe? Eu tava na água e ele fez o vinho. Foi isso que ele fez comigo, porque eu não tinha nada disso, eu era muito fraquinha. Todo momento que, tipo, vinha um adversário, eu sempre me caía assim, tão fácil. E hoje em dia, tipo, ele pode me atacar pela direita para a esquerda que eu não caio. Então, Deus me deu muita força, Deus me deu muita fé. Tipo, eu cresci muito na fé. E Deus tem muita obra, muito pra fazer. Ele tem muitas promessas assim na minha cabeça, ainda que tem ainda a se cumprir. Pra você ver que, às vezes, a gente tem um medo, que às vezes a gente acha impossível de a gente tirar esse medo. Só que eu tirei o medo só de orar. E Deus me deu tanta coisa. Eu senti de contar essa obra. Porque muita gente que está me assistindo está presa nessa incapacidade. Está presa nesse medo. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Ah, quem sou eu? Muitas pessoas, ela tem medo de fazer as coisas de Deus. Mas uma coisa que eu te aconselho hoje é que se você colocar tudo nas mãos de Deus, se você pedir Ele força, Ele vai te dar. E você é capaz sim, porque você é filha de Deus. Antes de acabar esse vídeo, eu quero também fazer uma oração por você, para tirar esse medo. E eu vou até fazer logo, porque eu converso demais, tá, gente? Eu falo demais. Se eu ficar aqui falando, o vídeo vai ficar uns 20 minutos. Eu não quero que esse vídeo fique muito tempo. Mas eu vou orar hoje por você. Eu quero que você feche os olhos, esteja na comunhão mesmo, naquela comunhão mesmo forte. Que você feche os olhos. E se você não ter força, você pede a Deus agora força. Senhor, Altíssimo Deus, Senhor, eu sei que muitas pessoas, Senhor, que eles estão me assistindo, estão com esse mesmo medo, Senhor Jesus Cristo, que eu tive meses atrás. Muitas pessoas, Deus Pai amado, ela acha que elas são incapazes. Muitas pessoas, Senhor Jesus Cristo, ela acha que ela não tem poder, Deus Pai amado, para expulsar o adversário. Mas, Senhor, Deus Pai amado, repreende esse pensamento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E não deixe a pessoa, Deus Pai amado, ela se diminuir. Não deixe a pessoa ser escrava do adversário. Mas que ela se torne, Deus Pai amado, uma serva de Deus. Que ela se torne, Deus Pai amado, uma fé, Deus Pai amado, inabalável. Que ela se torne, Senhor, Deus Pai amado, uma pessoa grande, Senhor, como o Senhor também me fez, agora é grande, Senhor. Dessa pessoa que está assistindo o vídeo, Deus Pai amado, que ela possa ser fiel no pouco, Senhor. E que ela pise hoje, Deus Pai amado, a serpente, Senhor, mas que nunca mais, Deus Pai amado, a serpente possa tocar nela, Senhor, em nome de Jesus. Se ela está com medo, Senhor, de fazer vídeo, Senhor, dê a coragem e a força do teu Espírito Santo. Se ela está com medo de ela orar, Senhor, se ela está com medo de fazer alguma coisa dentro do teu ministério, Senhor, retira agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Não deixe os pensamentos intrusivos, Senhor, o adversário, Senhor, fazer com que ela não faça as suas coisas, mas que a partir de hoje, Senhor, ela possa viver os novos de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você que está assistindo esse vídeo, que Deus te abençoe. É isso, gente. Tchau, tchau.